A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo o que existe neste universo. Aleluia. Irmãos, hoje eu gostaria de ler dois versículos que se encontram ali no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 31 e 32, onde o Senhor diz assim: Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Aleluia, graças a Deus, irmãos. Temos aqui um momento maravilhoso, experiência maravilhosa desses dois homens que estavam caminhando ali pelo caminho de Emaús e se encontraram com Jesus no meio deste caminho. Jesus já havia ressuscitado, já tinha aparecido ali a Maria, né, já tinha aparecido ali alguns discípulos e apareceu a eles e eles estavam falando, entristecidos, falando entre si a respeito de Jesus que tinha morrido. E aí Jesus perguntou: do que vocês estão falando aí? Aí eles falaram: não, a gente tinha esperança de que Jesus fosse aquele que iria redimir Israel, né? Mas ele morreu já faz 3 dias que isso aconteceu. E Jesus os repreendeu, dizendo, né, que eles eram insensatos e demoravam a crer, né, na palavra dos profetas. E aí Jesus começou a explicar as Escrituras, desde Moisés, explicando ali todas as palavras proféticas que havia a respeito do Messias. E é interessante, irmãos, esta abordagem de Jesus, porque muitos, né, não conhecem a palavra de Deus. Muitos nem leram a Bíblia. Portanto, né, permanecem ainda, né, na escuridão, sem conhecer a profundidade daquilo que Deus deixou para nós, sem conhecer a profundidade também da mensagem de Jesus Cristo escrita ali nos Evangelhos. E nós, sabe, devemos nos alegrar porque a revelação de Jesus já foi dada a nós, como já tinha sido dada àqueles discípulos, como já tinha sido dada, né, ao povo de Israel, né, centenas de anos antes. E nós hoje temos essa oportunidade de nós aquecermos o nosso coração com o poder da palavra de Deus, né? E essa experiência que esses homens tiveram, porque Jesus, né, depois se revelou a eles dizendo quem ele era ali no meio do caminho. E ali aqueles homens, ele revelou e depois desapareceu, conforme nós lemos, e aqueles homens disseram entre si: bem que nos ardia o coração enquanto ele falava da palavra de Deus. E que esse sentimento, esse ardor, né, o regozijo espiritual quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra do Senhor, quando você ouve uma pregação, né, que, né, você dê a liberdade do Espírito Santo de Deus a arder o seu coração, porque essa é uma necessidade. As promessas de Deus são tão grandes e fortes, aquilo que Jesus fez foi tão grande e forte, e a revelação de Deus a nós, ela continua nos dias de hoje. A cada versículo, a cada palavra que Deus deixou escrita na Bíblia, deve sim mexer com o nosso interior, mexer com as nossas emoções, mexer com a nossa mente, nos alegrar, nos exortar, nos ensinar. Quanta coisa a palavra de Deus faz por nós. Quantas alegrias nós temos em ler aquilo que Jesus deixou escrito, né? Ler aquilo que ele fez e como ele fez, né? Que você se motive então, né,
a se alegrar na leitura bíblica. E é óbvio, se você não ler a palavra de Deus, você não vai sentir nada disso, porque faltará a meditação, faltará a revelação do Espírito Santo, né? Faltará a alegria de você ver aquilo que Deus fez através daquilo que Ele falou. Que você se motive, então, a se aprofundar na palavra do Altíssimo, para que cada vez mais Deus se revele a você, como Jesus fez ali com aqueles dois homens, e o seu coração, né, arda de alegria e de regozijo espiritual, né, de ouvir aquilo que Deus já nos deixou, aquilo que Deus já deixou escrito para nós. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, nossa maravilhosa alegria. Aleluia.